Bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós continuamos a nossa discussão sobre sociologia e governança corporativa. Vamos retornar aos temas fundamentais da governança, discutindo quais são as suas características principais. Então, na aula de hoje, nós vamos discutir quais são as principais características de governança corporativa e, na sequência, vamos falar sobre alguns dos temas que estão abordados lá na cartilha de governança corporativa do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Okay? O que é governança corporativa? Existem muitas definições para esse termo da governança corporativa, mas é importante buscar uma definição que seja bastante global e que seja útil para quem efetivamente trabalha com isso. Então, por isso que eu fui buscar esse material lá no Instituto Brasileiro de Governança, porque eles estão tratando isso a partir do ponto de vista de quem está lidando diretamente com as empresas que estão implementando esses modelos de governança. Okay? Segundo o Instituto, governança é um sistema pela qual as sociedades são dirigidas e monitoradas envolvendo os acionistas e os cotistas, conselho de administração, diretoria, auditoria independente e conselho fiscal. As boas práticas de governança corporativa têm a finalidade de aumentar o valor da sociedade, facilitar o acesso ao capital e contribuir para a sua perenidade. Quais são os objetivos da governança? Garantir a confiabilidade de uma determinada empresa para seus acionistas, criando um conjunto eficiente de mecanismos tanto de incentivos quanto de monitoramento, a fim de assegurar que o comportamento dos executivos esteja sempre alinhado com os interesses dos acionistas. O que significa isso do ponto de vista prático? Governança corporativa, ela foi implementada, então isso começa lá nos Estados Unidos, na Europa, depois vai chegar no Brasil com bastante tempo de atraso. Ela é desenvolvida num contexto em que você tem uma sociedade de capital aberto, pessoas investem dinheiro nessas empresas, nas bolsas de valores aí mundo afora, mas antes que os mecanismos de governança, que incluem transparência, responsabilidade, papéis claros para todas as pessoas que fazem parte dessas sociedades, dessas sociedades empresariais, antes da existência desses mecanismos, quando a pessoa estava investindo os seus recursos, o seu capital, comprando ações, ela estava sempre meio que dando tiro no escuro. E por que isso acontecia? Porque ela não tinha como ter acesso às informações, por exemplo. Então eu vou comprar ações da JBS. Mas como é que eu vou saber se a JBS está efetivamente cumprindo com as suas tarefas, se ela está pagando os impostos direitinho, se as contas da empresa estão em dia? Como é que eu vou saber se não tem esqueletos no armário dessa empresa? No contexto que eu não tenho acesso a informações claras e isentas produzidas por essa empresa. Se as informações que vêm lá de dentro elas não têm autonomia, elas não são produzidas por grupos autônomos que possam me trazer dados em que eu possa realmente confiar. Como é que eu posso colocar meu dinheiro nessas empresas com confiança e com tranquilidade? Era sempre muito complicado. Então, a governança corporativa ela foi feita para poder fazer com que acionistas, principalmente minoritários, possam saber efetivamente o que está acontecendo nas empresas de capital aberto e investir de forma tranquila. Lá na Bolsa Americana, nas bolsas europeias, isso já existe há bastante tempo. E esses mecanismos de garantia de transparência, eles vêm sendo melhorados, aprimorados ao longo do tempo. O que acontece é que mesmo em países como esses, muitas vezes você tem lá escândalos muito grandes em que empresas acabam maquiando esses dados e apresentando informações falsas ao mercado. Portanto, ainda que o país esteja consolidado nos seus mecanismos de governança corporativa, é preciso sempre tomar muito cuidado com isso. No Brasil, só faz sentido falar em governança corporativa, transparência, prestação de contas, no contexto que a sociedade brasileira estava preparada para isso. Portanto, só há mecanismos de governança reais no Brasil a partir da redemocratização, a partir do fim do regime militar e após a Constituição de 88. No contexto que o Brasil era um país ditatorial, não fazia o menor sentido que empresas se comportassem de forma democrática. Então, você tem numa sociedade ditatorial, o direito era ditatorial,
a administração das empresas, ela era também pensada dentro dessa mesma lógica. Somente após a reabertura, nós temos efetivamente mecanismos de gestão transparente voltados para dados transparentes, mas gestão pensada de forma democrática, pensada de forma em que aquele gestor que representa os interesses dos acionistas e dos donos da empresa, mas no contexto que ele não é, né, nem acionista nem dono da empresa, pode até ser acionista, mas em geral ele está lidando com capital, né, que não é dele, com patrimônio que não é dele, então ele precisa prestar conta. Essa prestação de contas, né, fundamentalmente é o que nós chamamos de governança corporativa. E é interessante pensar que governança corporativa também é sempre uma contraparte daquilo que nós chamaríamos de governo civil. Então, governança vem de governo, forma de gestão, né? Tem a ver com os mecanismos de gestão, tem a ver com processos de tomada de decisão. Então, governança corporativa seria o governo privado, né? A forma de governo das empresas, e governo civil, né? Governo estatal, seria o governo do Estado, né? Seria a administração pública. Interessante sempre notar que governança corporativa e governança pública são contrapartes uma da outra. Não? Quando a gente fala em transparência, democracia, abertura, tudo isso pode ser pensado para ambas as situações. Então, você olhar para o gestor da empresa, a gente pode pensar aqui no chefe executivo de um estado, do município ou do país. Se você olha para o conselho de administração, nós poderíamos comparar isso com o Congresso Nacional. Portanto, a governança das empresas tem uma contraparte na governança de Estado, né? São muito parecidas, é interessante comparar uma coisa com a outra. Esses controles internos, né, eles não se esgotam, ou pelo menos eles não esgotam a definição de governança. Governança tem a ver com responsabilidade social também, tem a ver com métodos transparentes, tem a ver com você criar um modelo de gestão que seja adaptado para uma sociedade na qual as pessoas têm voz, na qual as pessoas contam. É muito interessante a gente pensar, né? Muito provavelmente a grande maioria de vocês aí tem emprego, vocês, né, possuem empregadores, patrões, e não é difícil você achar patrões que se comportem de uma maneira bastante autoritária muitas vezes. Por isso porque ele não tem controle. Ninguém está fiscalizando aquilo que ele está fazendo, aquilo que ele faz ele não presta conta geralmente a outros, né, a outras pessoas. Se essa empresa não tem um mecanismo de gestão baseado em governança, ou seja, limitação, controle da ação dos seus agentes internos, para saber o que esse pessoal está fazendo, né, mecanismos de compliance, em que você tem regras, e essas regras precisam ser seguidas, e você tem mecanismos para garantir a aplicação dessas regras dentro da empresa. Isso só existe, em geral, né, e bem aplicado, em empresas grandes, empresas de capital aberto, empresas que possuem um mecanismo de gestão bastante grande, descentralizado, né, com uma série de características típicas de governança corporativa. Empresas pequenas, empresas familiares, geralmente não tem isso. Então, o dono da empresa, que geralmente é a pessoa que trabalha ali, já dá o primeiro combate, né, ele está ali na produção, está ali atendendo clientes no balcão, dependendo do seu setor de atuação, é comércio e tudo mais. Essa pessoa, ao não ter que prestar contas para ninguém, a um conselho de administração, ao não ter um mecanismo de garantia, de cumprimento de regras internamente, o sujeito faz o que quer, fala com as pessoas do jeito que quer. Então é muito comum que casos de agressão, assédio moral, né, de ataques pessoais aconteçam principalmente em empresas desse tipo, porque você tem uma pessoa lidando com funcionários, mas sem um controle externo nem interno. Então, quando a gente fala em governança corporativa, isso tem a ver não apenas com garantir, né, informações transparentes para acionistas, mas tem a ver com o próprio modo de você gerir a empresa, de você gerir internamente o negócio. É uma forma de agir em relação aos funcionários, mas também em relação a todo um contexto externo. Como você lida com os clientes, como você lida com a comunidade local, onde a fábrica, onde a loja está inserida, ou seja, onde a empresa está inserida. É muito importante sempre levar em conta esses elementos. Governança, portanto, tem a ver com isso tudo, né? Tem a ver com o mecanismo de transmissão eficiente de dados entre o gestor e o acionista, mas também, do ponto de vista subjetivo,
ele estabelece um novo valor na relação entre a gestão e seus funcionários e a comunidade. Vários autores fazem outras definições, né, pontuais aí de governança. Pode pensar em governança corporativa também como sendo aquilo que lida com as maneiras pelas quais os fornecedores de recursos garantem que obterão para si o maior retorno sobre seu investimento. Governança corporativa é o conjunto de mecanismos que protegem os investidores externos da apropriação pelos internos, né, os gestores e acionistas controladores. Pode também pensar em governança como sendo a estrutura de controle de alto nível, consistindo dos direitos de decisão do Conselho de Administração e do diretor executivo, e dos procedimentos para alterá-los, do tamanho e composição do Conselho de Administração e da compensação de posses e ações de gestores e conselheiros. Bom, essas primeiras definições aí acima, elas falam sobre, né, garantir que o investidor conseguirá retorno sobre o seu investimento. O que significa isso? O controle já não é garantido se uma empresa está agindo, né, de forma comercial, se a empresa está aberta, está no mercado, o retorno já não é mais ou menos garantido? Por que essa segunda definição aí é o conjunto de mecanismos que protege os investidores externos da expropriação pelos internos, né, sejam eles gestores ou acionistas controladores? O que significa isso? Então vamos pensar no seguinte: imagine que você tem uma empresa, imagine uma empresa qualquer, uma empresa nacional, né? Vamos pensar a Gazin, por exemplo, que é uma empresa regional importante aqui na cidade. Ela é uma empresa grande, né? Uma empresa bastante bem administrada, mas imagine que você tem, por exemplo, internamente aqui, um gestor majoritário, né? Um acionista principal, que cuida também diretamente aqui da gestão, que influencia diretamente na gestão, e um monte de acionistas minoritários. E todos nós aqui, né, que estamos assistindo, que estamos fazendo parte dessa discussão, todos nós seríamos aqui nessa hipótese acionistas minoritários. Nós teríamos uma parte do nosso dinheirinho comprado ali em ações da Gazin. Agora, pense que o dono da Gazin, né, o acionista majoritário, teria bastante poder nessa condição de acionista majoritário, tem bastante poder para influenciar na gestão. E essa empresa que vende e fabrica produtos, né, fabrica colchões, fabrica camas, móveis localmente, ela tem que lidar com uma quantidade bastante grande de fornecedores, né, tem que lidar aqui com bastante gente, emprega muita gente. Então você tem várias lojas na cidade, tem loja na cidade, tem fábrica aqui na cidade. Vocês imaginem se o acionista majoritário ele também tivesse uma loja de tecidos grande, uma fábrica de tecidos, ou se fosse um fornecedor de tecidos, né, que são usados tanto para produzir os colchões quanto os sofás que a Gazin faz aqui na cidade. A Gazin precisa comprar tecido para fabricar os produtos e depois vender aqui nas lojas? Sim. Mas esse acionista majoritário, se ele possuísse essa fábrica ou loja de tecidos, ele fosse um fornecedor para a Gazin, ele sendo acionista único, ele sendo o único dono desta loja, será que ao vender para a Gazin, ele iria colocar o interesse dele imediato e específico na frente dos interesses da Gazin, nos interesses da fábrica? Exemplo. Se ele pode decidir de quem a Gazin vai comprar, será que ele vai escolher a loja dele para comprar esse material ou ele vai escolher uma outra que vende produto mais barato? Muito provavelmente vai comprar da sua própria distribuidora, da sua própria loja, não é isso? Só que ele vai comprar a um preço mais barato, mais caro. Tá? Então ele vai pagar mais caro para fabricar os móveis e para vender aqui na cidade. Aí vocês me perguntam, mas o que ele ganha com isso? Já que ele é dono da Gazin também, por que ele ia cobrar mais caro? Ele ia vender mais caro para uma loja que também é dele, para uma fábrica que também é dele, para depois vender esse produto aí nas lojas. A questão é, ele é dono de toda a loja de tecidos, então todo o dinheiro
que ele arrancar da Gazin entra direto no bolso dele sozinho lá. Mas na Gazin ele é dono sozinho? Não, já disse que ele é acionista majoritário, ele tem a maior parte das ações da Gazin, mas não todas. Então se ele cobra mais caro de uma loja que é dele, né? E se ele escolhe a sua própria loja para vender para a Gazin, e a Gazin vai fabricar isso, né? Pagar mais caro nesse produto, nessa commodity, para fabricar, né, os colchões imóveis e depois mandar para as lojas, então nós estamos sendo lesados. Nós, acionistas minoritários, estamos sendo lesados. Nós estamos pagando mais caro nesse produto. Ele está ganhando em cima do fato de que nós não temos controle sobre isso. Ele manda na fábrica, a fábrica compra o produto que é dele e nós pagamos essa diferença na condição de acionistas minoritários. A empresa é lucrativa, a empresa é bem gerida, né? Não está violando a lei, mas, segundo essa lógica apontada aqui nessa segunda definição, você vê, o mecanismo de governança corporativa vai ter que definir transparência interna, mecanismo de transparência interna. Esse diretor vai ter que explicar de quem que ele está comprando, por que preço e tudo mais, para evitar que os acionistas minoritários sejam lesados, para proteger, portanto, os investidores externos da expropriação, né, do roubo ou de uma ação que é prejudicial feita pelos autores internos, que são os gestores e acionistas controladores. Tanto mesmo que a empresa não esteja roubando propriamente dito, mesmo que ela não tenha problemas com a justiça, mas ela pode estar agindo de forma a lesar os seus acionistas minoritários. Segundo José Alexandre Scheinkman, governança corporativa seria um conjunto, né, todo um conjunto de mecanismos que investidores não controladores, ou seja, acionistas minoritários e credores, têm à sua disposição para limitar a expropriação dos direitos dos minoritários e credores pelos administradores e majoritários. Esses mecanismos prescrevem regras de conduta para a empresa e de disclosure e garantem, né, a observância das regras através do mecanismo de enforcement aqui. Ou seja, então esse disclosure seria definir o que é a regra a ser seguida e garantir a sua observância, que seria o enforcement aqui. Então, você estabelecer a regra e estabelecer um mecanismo para fazer com que ela seja efetivamente observada. Uma vez que em muitos casos, né, os responsáveis pela condução da empresa ou acionista majoritário podem tomar decisões após a venda de ações aos minoritários que prejudiquem o interesse desse. Ou seja, as ações, através do mecanismo de gestão, vão levar em conta o interesse dos majoritários em detrimento dos minoritários. Isso é uma coisa bastante comum. Então, os pilares da governança corporativa seriam esses três, né? Transparência, prestação de conta, que é a accountability, e a equidade. Transparência seria você prestar contas de forma efetivamente clara, né, com a autonomia dos agentes que vão produzir essas contas, prestar efetivamente contas, ou seja, criar uma condição em que a empresa se obriga a prestar essas contas, e a equidade está relacionada à equidade no tratamento de acionistas minoritários e majoritários, mas para além disso, também os seus colaboradores internos. Então, os trabalhadores dessas empresas serão tratados de forma digna, serão tratados com responsabilidade, né? Os direitos trabalhistas desses colaboradores serão efetivamente respeitados. Portanto, características e ferramentas da governança corporativa serão essas 8, né, mencionadas aí logo na sequência. Então, boa governança seria participação, seria construção de um Estado de Direito, ou seja, regras são efetivamente observadas dentro de uma empresa, transparência, responsabilidade, orientação por consenso, igualdade e inclusividade, ou seja, então você vê uma série de características, inclusive morais, sendo incluídas aqui no mecanismo de gestão, efetividade e eficiência,
prestação de contas. É importante destacar também, né, que as principais ferramentas da governança corporativa asseguram o controle da propriedade sobre a gestão, né? E as principais ferramentas são o Conselho de Administração e a existência de auditoria independente e o Conselho Fiscal. Então, conforme eu havia afirmado anteriormente, quando nós falamos em governança corporativa, nós estamos falando num modelo de gestão subjetivo que vai além, né, da simples aplicação dessas ferramentas. Não é só os relatórios, né, bem feitos da contabilidade. Tem a ver com o jeito de você administrar uma empresa. Então, a boa governança corporativa ela contribui para o desenvolvimento econômico sustentável, proporcionando melhorias no desempenho das empresas. Ela garante maior acesso a fontes externas de capital. E por esse motivo, isso se tornou tão importante, né? Por esse motivo, se tornou tão importante ter conselheiros qualificados nesses sistemas de governança, para evitar abuso de poder, para evitar a existência de erros estratégicos na gestão, para evitar fraude. Ou seja, então, num contexto em que você tem, né, o mercado de capitais bem consolidado, uma bolsa, né, muitas empresas de capital aberto, governança corporativa vai fazer com que essas empresas que aplicarem esses mecanismos, elas possam ter acesso a crédito farto e mais barato, porque elas garantem para o mercado externo, né, não externo internacional, mas elas garantem para o mercado em geral, condições de transparência. Portanto, se os investidores, se o mercado em geral sabe que uma empresa é bem gerida, né, que ela é competente, que ela é capaz, todos os mecanismos de gestão, todos os passos da gestão estão bem configurados, eles estão bem descritos nos seus mecanismos internos de gestão, é muito mais fácil que essa empresa consiga crédito barato, ou seja, que os bancos emprestem dinheiro para ela. É muito mais fácil que as ações dessa empresa subam na bolsa. É mais fácil que essa empresa consiga contratar funcionários mais bem qualificados, que ela consiga encontrar bons gestores, funcionários, né, que possuem, né, qualificações específicas, que possuem boa formação, né, que são desejados aí pelo mercado, muitas vezes até disputados à tapa. Muitas vezes as pessoas escolhem empresa para trabalhar não só com base em quanto elas vão ganhar, nem quanto dinheiro eu vou receber de salário, quantos bônus eu vou receber, mas também na qualidade do ambiente de trabalho. Se eu sei que uma empresa é boa, bem gerida, se eu sei que a qualidade média, né, se a qualidade do ambiente interno é boa, que as pessoas têm bom convívio, que há respeito internamente, se as pessoas têm uma boa expectativa de que ela vai efetivamente ser ouvida, de que ela vai ser tratada de forma correta e coerente lá dentro, se tudo isso acontecer, um bom funcionário, né, uma pessoa que é disputada a tapa pelo mercado, vai acabar escolhendo, né, sempre uma empresa que possui um bom mecanismo de governança corporativa. Né? Bons mecanismos de boa governança vão fazer com que uma empresa seja, portanto, transparente, bem gerida, que ela tenha uma boa qualidade, né, de ambiente interno. Isso vai fazer com que essa empresa, muito provavelmente, tenha poucos problemas na justiça, que ela não seja tão acionada pelos funcionários, que ela não vai ter esqueletos no armário, ela não vai ter pendências judiciais, por exemplo, em relação a questões ambientais. Né? Então ela vai gastar pouco dinheiro com ações judiciais. Sendo bem gerida, ela vai ser uma empresa eficiente e, portanto, vai pagar bons bônus para os funcionários e bons dividendos para os acionistas. E a tendência é que esse tipo de empresa seja também bem vista pelo mercado e, por isso, os produtos dela sejam desejáveis. Uma empresa que é bem gerida, uma empresa que tem uma boa imagem construída internamente pelos seus próprios funcionários, tenderá a projetar essa imagem também para fora. Então você olha para essa empresa, as pessoas, né, o mercado, consumidores, elas olham para essas empresas e veem esse produto, né, os produtos ou serviços que essa empresa oferece, são produtos produzidos de forma correta,
né? Não afeta o meio ambiente, você não tem escravidão, né? Você não tem um contexto em que as pessoas que estão lá, elas estão sendo desrespeitadas. Esse produto, ao ser um produto feito, né, com bons métodos de fabricação, dificilmente vai ser um produto defeituoso. Então você tende a poder comprar com mais confiança, dificilmente isso vai ter envenenado, vai ter problemas desse tipo. Dificilmente uma empresa prestadora de serviços que tenha bons mecanismos de governança corporativa, né, vai estar numa situação em que os seus funcionários, ao prestar serviços, tratem de forma indigna ou problemática, né, os seus clientes. Portanto, os produtos, né, que são ofertados por empresas que possuem bons mecanismos de governança corporativa, geralmente eles tendem a ser considerados mais desejáveis. Certo? Um exemplo interessante do que seria uma empresa que possui bons mecanismos de governança corporativa, elas são muito bem vistas, muito bem quistas, né, pelos seus funcionários, elas são muito bem vistas pelo mercado, pelos consumidores. Né? Um bom exemplo disso seria a Natura. É uma empresa muito bem quista, é uma empresa em que, né, é uma empresa em que você, em tese, pode confiar. Você compra produtos da Natura sabendo que você compra produtos de qualidade. É uma empresa que tem preocupação ambiental. Toda a propaganda da empresa é orientada para isso. Então você vê, os mecanismos de governança corporativa foram incorporados na própria divulgação dos produtos. Né? Você não vai ver um funcionário da Natura que sai da empresa atirando, xingando, né, falando mal da empresa para o mercado. Você não vê isso. E mesmo internamente aqui, mesmo pensando no exemplo mais próximo da nossa realidade local, você vê, a própria Gazin é uma empresa que possui um bom mecanismo de governança. Né? Os funcionários são, em geral, muito bem tratados. Difícil você ver, eu nunca vi pessoalmente nenhum funcionário da Gazin falando mal da empresa. É uma coisa que não é comum. Então você tem aqui uma empresa que é respeitada pela comunidade, respeitada pelos seus funcionários e costuma ser muito bem vista. Então os produtos da empresa são produtos, né, desejáveis pela comunidade. Então valeu, pessoal. Obrigado, abração, até a aula que vem.